Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, polêmica, notícia importante pra gente abordar. Vamos falar um pouco aí sobre o jogo, né, desse domingo contra o Botafogo, clássico importante. Vasco precisando de mais uma vitória aí pra quem sabe sair da zona de rebaixamento, né, do Campeonato Brasileiro e recuperar um pouco mais a moral, a confiança aí do nosso elenco. Vamos falar um pouco também sobre a situação de treinador, porque tem notícia polêmica. Infelizmente aí acabei ficando sabendo sobre um assunto aí referente ao William Batista, a uma pessoa influente dentro do Vasco aí que estaria talvez forçando a barra para ele ser efetivado no comando da equipe aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a situação de Rogério Ceni, informações aí que ele seria, né, a válvula de escape ali, caso o William Batista não dê certo, né, mas o Rogério já tem interesse do Botafogo, então a gente vai falar um pouco sobre isso também e trazer novidades sobre o mercado da bola, né, negociações em andamento, jogadores que podem ser apresentados ainda essa semana, situação de zagueiro, volante, camisa 9, meio atacante, camisa 10, né? Enfim, muito assunto. Já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo até o final. Peço também a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no nosso vídeo, né, para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso canal. E eu convido você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não está inscrito aqui, para correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações. Fica lá embaixo para você receber sempre aqui no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos ou as nossas lives, nossos ao vivos acontecem aqui no YouTube diariamente, de manhã, de tarde e no período da noite. Como eu sempre gosto de falar, independente se a gente pensa igual, pensa diferente, quanto mais torcedor, quanto mais vascaínos nós tivermos aqui, mais voz ativa, né? Mais força a gente vai ter para cobrar por mudanças, para pressionar por algo melhor dentro do nosso clube. E lembrando que, como a gente sempre fala, né, a gente quer um Vasco cada dia melhor, cada dia mais forte, e somente com a torcida unida a gente vai conseguir, né, fazer com que isso possa acontecer dentro do nosso Vascão. E antes de começar o vídeo, queria lembrar a rapaziada aí que a nossa parceira do canal, a BetWinner, né, que é um dos maiores sites de aposta esportiva do mundo, né, patrocina a Champions League, patrocina o Campeonato Brasileiro, mais uma vez está voltando com promoção exclusiva para você, né? A BetWinner que sempre dá aí um bônus promocional de 100% no seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você deposita, você ganha ali o dobro, né? E além disso, a BetWinner tá com mais uma promoção aí nessa semana agora, né, do início do mês de julho, para todo mundo que é inscrito aqui no canal e fizer o primeiro depósito por lá, usando o código promocional que tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, que eu acho que é Mário Coelho ou Mário Vasco, se eu não me engano, você vai estar participando de alguns sorteios de Pix aí diretamente na sua conta lá da BetWinner, né? Então você que quiser participar, eles vão estar disponibilizando 5 mil reais, são 5 prêmios de R$ 1.000 para todo mundo que se cadastrar lá no primeiro comentário fixado. Tem o link da BetWinner, tem o código promocional. Você fazendo o seu depósito, você vai estar automaticamente entrando na lista aí, né, dessas pessoas que vão participar do sorteio. Lembrando que quanto maior for o depósito que você fizer, né, vamos dizer que você depositou R$ 10, você vai ter seu nome 10 vezes nessa lista do sorteio. Botou R$ 100, seu nome vai estar lá 100 vezes. E como eu falei, serão 5 sorteios, cada sorteio de R$ 1.000 cada, daqui a exatamente uma semana aí, nesse início do mês de julho. Então corre lá, BetWinner, faz o seu depósito, como eu falei, você ainda ganha um bônus promocional de R$ 100 para você poder apostar em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, jogo do Vasco, enfim, qualquer partida, Libertadores, Campeonato Europeu, não importa. Então tira proveito lá para poder participar, beleza? Então bora começar o vídeo falando do clássico contra o Botafogo, domingo, partida que vai acontecer às 4 horas da tarde, no Engenhão, né? O Engenhão que hoje tem a grama sintética, muito clube reclama, né? Que é diferente e tudo mais, mas pelo que eu fiquei sabendo, né, amigos aí que trabalham no Botafogo, pessoas que já jogaram, né, jogadores aí que jogam no Campeonato Brasileiro, falaram que o campo é muito bom, tá? Que o campo realmente não é tão diferente assim, que obviamente tem ali um favorecimento, que o Botafogo sempre joga lá, mas é a mesma coisa, vai, sempre joga em São Januário, enfim, os outros clubes aí que sempre jogam nos seus estádios. Eu acho que isso aí não quer dizer que o Botafogo é líder só por esse motivo. O Botafogo tá fazendo um grande campeonato, o Luiz Castro, né, conseguiu acertar o time alvinegro após o Campeonato Carioca muito ruim do Botafogo. O Botafogo conseguiu evoluir muito, né, o elenco se fechou, tecnicamente falando, o Botafogo evoluiu bastante, taticamente não preciso nem falar, né, tanto é que ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou aí de grandes elencos aí na competição, e o Botafogo vem embalado, né, o líder hoje com 30 pontos, 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Pois é, rapaz, quem diria, né, quem diria o Botafogo
Botafogo aí conseguindo esse início aí surpreendente, vem cheio de moral, vem cheio de confiança, vem aí como franco favorito para esse clássico contra o Vasco. E o mais engraçado no Campeonato Carioca, o Vasco, deu-lhe aquela porradinha no Botafogo com muita facilidade. Foi um dos jogos mais fáceis do Vasco no Campeonato Carioca. Ganhamos por 2-0. Poderia ter sido 3, 4, 5. Não faltaram oportunidades aí. O Vasco conseguiu aí ter 2 jogadores do Botafogo expulsos naquela ocasião. E o melhor de tudo, cara, são os mesmos elencos. Não mudou nada. Muito pelo contrário. O Vasco ainda teve a chegada de mais alguns jogadores, né? Depois daquela partida, como o Manu Capasso, enfim, alguns outros atletas que foram chegando no decorrer do ano. Mas a queda de produção do Vasco, né, foi drástica. O Barbieri aí só fez cagada, acabou sendo demitido ali, né, há 2 rodadas atrás. E para esse jogo agora teremos o duelo do Luiz Castro, que é considerado hoje um dos melhores treinadores aí do futebol brasileiro, contra uma aposta no Vasco, que é o William Batista, treinador do Sub-20, que estreou com vitória contra o Cuiabá. Mas vamos ser bem sinceros, o time do Vasco não jogou muito, o Vasco não jogou bem, né? O Vasco aí conseguiu segurar defensivamente e ali acabou achando um pênalti muito bem cobrado pelo Jair, diga-se de passagem. Graças a Deus saiu com a vitória, né, para dar uma desafogada, para tirar um pouco daquela zica, né, daquela nhaca que o Vasco estava carregando aí desde o começo da competição. Para esse jogo de domingo, o Vasco vai perder o Gabriel Peck, levou o 3º cartão amarelo, está suspenso, e o Vasco deve contar com o retorno de 2 peças importantes. O Capasso está treinando, parece que vai para o jogo, e o Pedro Raul também voltou a treinar, né, parece que pode ser mais uma opção aí para o William Batista para essa partida de domingo. Então é aguardar, torcer para que o elenco continue unido, que o elenco entenda a necessidade de uma recuperação, de uma vitória nesse clássico, né? A gente sabe que é o líder, mas, irmão, não é bicho papão, tá? Não é nenhum campeão mundial, não é nenhum time aí que tá passando o rodo por cima de todo mundo. O Botafogo vem vencendo, mas vem vencendo aqueles jogos ali, 2-1, 1-0. Enfim, eu acho que dá pro Vasco aí fazer um jogo bom, eu acho que dá pro Vasco se recuperar, ganhar essa partida, pular para 12 pontos, quem sabe até sair da zona do rebaixamento, se o Goiás, se o Bahia, se o Corinthians ali tropeçarem, o Vasco pode conseguir aí sair da zona da degola e trazer moral, né, irmão? Uma vitória domingo traz muita moral, traz muita confiança pro nosso elenco, né? Pro torcedor, obviamente, pra partida seguinte contra o Cruzeiro, ainda sem local definido, que será sem público, nós sabemos, né? Mas eu acho que uma vitória aí nesse domingo no Clássico, com certeza dá um alívio pro torcedor, pros jogadores e também pra comissão técnica e até mesmo, né, pros jogadores que estão chegando agora, né? Os recém-contratados aí que vão aos poucos começarem aí a entrar nos jogos também a partir do jogo contra o Cruzeiro. E é sobre esse assunto aí que eu quero falar. Primeiro, situação de treinador. Cara, a situação é uma situação complexa. Ontem, conversando com pessoas ali que são de dentro do Vasco, elas me confidenciaram algumas coisas que não me agradaram muito, tá? E já vou deixar claro aqui, eu sou fã do William Batista. Acho que ele tá fazendo um trabalho excepcional na categoria de base, um cara ali que é estudioso, inteligente, um cara dedicado, um cara que tem uma forma de ver o futebol muito moderna, né, ofensiva, propõe o jogo, tanto é que o Sub-20 do Vasco nesse ano de 2020 tem 18 jogos, 14 vitórias, 4 empates, ou seja, está invicto, né? Um time com aproveitamento superior ao aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série A. Pô, então realmente é um trabalho excepcional. Acho que o William Batista vai ser um treinador que daqui a alguns anos vai estar figurando entre os melhores treinadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas eu como vascaíno, eu como um cara que acompanha o futebol desde que eu tenho 5 anos de idade, eu não acho que é o momento do William Batista ser efetivado. Fala, pô, Mário, por que não? Ele é melhor que esse, melhor que aquilo. Por alguns motivos. Primeiro, que, como eu falei, é um treinador com potencial incrível, pode se queimar, Vasco perde 2, 3 jogos, toma uma porrada do Botafogo, o torcedor já vai falar que ele não presta. Ele sabe, torcedor, eu sou torcedor também, irmão. Eu sou passional igual a todos vocês, eu já elogiei Barbieri, já critiquei Barbieri, tanto é que eu queria ele fora do Vasco. Eu acho que todo torcedor, a grande maioria dos torcedores é assim, e eu não quero queimar o William Batista. Segundo, é um treinador muito jovem, é um treinador que vai sentir a pressão quando a pressão chegar. É um treinador que talvez não aguente aqui, ó, nas costas, essa torcida do Vasco, que são 25 milhões, irmão. 25 milhões aqui, ó, pressionando, cobrando ali, rede social, televisão, jornal, enfim, no estádio. Então eu fico preocupado pelo momento, né, não ser um momento bom pro treinador e pro próprio Vasco da Gama, que ano passado fez isso, quem se lembra? Ano passado na Série B, quando o Vasco demitiu aquele Mauricinho, né, que foi, enfim, não vou nem comentar sobre esse Mauricinho, mas colocou quem? Colocou o Emílio Faro, treinador interino. O cara foi ficando, o torcedor falou, não, Emílio Faro, efetiva. A hora que o Vasco
Vasco começou a perder, o que aconteceu? O torcedor falou, Emílio Faro não presta, Emílio Faro é horroroso, tem que trazer um treinador experiente, e eu sinto que pode acontecer exatamente a mesma coisa no Vasco nesse momento com o treinador interino William Batista. E para piorar essa situação, passarinho aqui, ó, me contou que infelizmente, cara, é algo que me deixa preocupado e que me deixa até triste, que o William Batista, ele é agenciado, e mais uma vez, adoro o William Batista. William, sou seu fã, você veio aqui no canal, deu uma entrevista pra gente, sou seu fã de verdade, mas que o William Batista, ele é agenciado, sabe por quem? Pela empresa do filho do Abel Braga, que é o Fábio Braga. E, cara, o Abel Braga hoje é um dos caras mais importantes dentro do futebol do Vasco, e informações que a gente teve ontem é que o Abel teve uma reunião com um elenco, com jogadores, sem a presença do William Batista, para quem sabe convencer os jogadores a aceitarem a efetivação do William Batista. Então, irmão, tira até o óculos para falar isso, mas isso é imoral. Isso é imoral. Isso não é legal, não é bacana, não é uma coisa que se encaixa, infelizmente, num clube sério. Tá entendendo? Que porra, é normal isso acontecer, irmão. Não é normal. Se eu tenho um canal aqui e eu quero trazer um profissional de qualidade, eu vou trazer o profissional pelo que ele desempenhou, pelo que ele pode desempenhar, não porque de repente ele é irmão da minha esposa ou porque ele é amigo de um melhor amigo meu. Não funciona dessa forma. Então, sinceramente, fico muito preocupado com essa situação do William Batista ser agenciado, ser empresariado pelo filho do Abel Braga, de repente ficar protegido pelo Abel Braga devido a essa situação. Então, realmente, fiquei muito, muito preocupado com essa situação. E, cara, a situação do Rogério Ceni é o seguinte, cara, muita gente perguntando, o Rogério vem, não vem? Eu acho que hoje o Rogério Ceni está sendo tratado como um pneu reserva, tá entendendo? No Vasco, porque parece que o Abel quer a efetivação do William Batista, né? E a informação que a gente teve é que o Rogério realmente teve um contato, né, com o Vasco, até gostou da possibilidade de assumir o comando técnico do Vasco, mas que o Vasco não tá levando a situação para frente, que o Vasco não tá ali propondo um contrato definitivo pro Rogério Ceni, e o cara ontem recebeu um contato do Botafogo, o Rogério Ceni. Você fala, como assim do Botafogo? Pois é, o Botafogo tá para perder o Luiz Castro. Parece que um time lá dos Emirados Árabes fez uma proposta gigantesca, milhões e milhões e milhões de dólares para tirar o treinador do Botafogo, e o Botafogo já tá de olho no Rogério Ceni para poder substituir o Luiz Castro, né? Isso aí mostra que o Botafogo tá indo rápido, né? Tá aí já podendo, né, tirar o Rogério do mercado, levar, né, para assumir o cargo do Botafogo. E, cara, eu fico preocupado mais uma vez, porque eu acho que o Vasco precisa de um treinador que já é treinador, tá? Nada contra o William, mais uma vez, acho que é um grande treinador, mas eu acho que não tá pronto para assumir essa bronca no momento do nosso clube. Então, minha opinião, espero que vocês respeitem, espero que vocês deem a opinião de vocês nos comentários, mas fica essa preocupação, né? Será que é o momento certo pro William? E será que essa proximidade do William sendo agenciado pelo filho do Abel Braga não pode gerar uma certa proteção por parte do Abel em relação ao treinador aí no cargo aí de técnico do Vasco? Fica a pergunta para vocês aqui nos comentários. E agora falar um pouco sobre mercado da bola, né? Antes de falar mercado da bola, pedir mais uma vez, rapaziada, deixa aquele like no vídeo para esse vídeo ser divulgado, compartilhado, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, corre lá embaixo, dá essa moral pra gente. Situação é a seguinte, o Vasco já anunciou 2 jogadores, Serginho e o zagueiro Maicon, 2 contratações que para mim fazem o menor sentido, né? 2 jogadores aí que vêm com a contestação, com nível de rejeição altíssimo do torcedor cruzmaltino, né? Do torcedor vascaíno. O Vasco aí tá para anunciar o Gary Medel. Esse sim, acho que é um jogador que chega aí com aval, né? Com o torcedor gostando da contratação, mas é um jogador de 35 anos. Espero que possa render em alto nível aí, pelo menos esse ano, quem sabe ano que vem num contrato até o final de 2024. Gosto da contratação, acho que é um jogador que vai ajudar muito pelas características, né? Um jogador intenso, um jogador extremamente experiente. Atualmente ainda é um jogador da seleção chilena, ele é o capitão da seleção chilena, então isso aí me leva a crer que é uma contratação que pode ajudar bastante. Acho que é um reforço de peso, se a gente pode colocar nessa categoria. E a informação que a gente tem é a seguinte, o Vasco ainda está no mercado por mais 5 jogadores. Um lateral esquerdo, o Vasco acabou de se desvencilhar do Paulo Vitor, né? O jogador voltou para o Internacional, então o Vasco está buscando um reserva para o Lucas Piton. O Vasco ainda busca mais um zagueiro, lembrando que a situação do Leão, que se complicou muito, né? O jogador voltou para a Inglaterra para seguir a carreira dele por lá, então o Vasco talvez estaria buscando mais um jogador
para essa vaga ali da zaga, né, para ser titular ao lado do Léo, mesmo o Capasso voltando, mesmo contratando o Maicon, parece que o Vasco tá buscando um jogador aí para ser titular, mais um segundo volante, pois é, o Vasco tá buscando mais um jogador ali para a vaga que era do Andrei Santos, que deixou o Vasco para ir para o Chelsea. Então a informação é que o Vasco busca mais um atleta para essa posição. A situação do Fernando, jogador do Sevilha, né, que o Vasco chegou a fazer uma negociação aí, se complicou porque o Sevilha não quer liberar o atleta nos moldes que o Vasco propôs, né? O Vasco chegou a fazer uma proposta ali, mas o Sevilha não aceitou, né, a negociação com o Vasco. O Vasco busca mais um camisa 9, pois é, Pedro Raul, pelo que tudo indica, será reserva, será ali um suplente, né? O Vasco aí buscando um jogador mais experiente, né? Lucas Prato, o Blanco aí, né? Jogadores que foram sondados nos últimos dias, mas até agora parece que negociações não foram abertas por esses atletas. E o camisa 10, né? O famigerado meio atacante, a cereja do bolo, como você quer dizer. Mas enfim, o camisa 10. Do Lanzini, já falamos ontem, né? Situação complexa, porque Vasco, times do mundo árabe, times da China e times também menores da Europa fizeram propostas. O jogador, o Lanzini, tá em lua de mel, tá de férias com a esposa, pediu tempo pro Vasco. O Vasco não tem tempo, então a situação se complica um pouco. O Vasco fez uma proposta ontem pela compra de 60% do Rodrigo Zalazar, uruguaio, jogador que atua no Schalke 04 da Alemanha, né? São Paulo e Internacional, dois clubes brasileiros, também fizeram propostas ali pelo atleta uruguaio. Negociação até boa, acho que é um bom jogador, 23 anos, destaque do Uruguai aí, de seleção uruguaia, destaque lá no campeonato alemão, apesar da queda do Schalke 04, foi o principal jogador do time alemão. Acho que é uma boa contratação, não acho que é cereja de bolo, não acho que vai fechar aeroporto, não acho que é contratação de peso, mas acho que é uma boa contratação aí, caso venha se concretizar. Mas ficam as dúvidas, né? Como eu falei, inclusive eu vou deixar um corte para vocês aqui da live de ontem. Que eu comentei, cara, na verdade eu vou falar, não vou deixar corte nenhum, não. Eu vou falar o que eu falei na live de ontem, antes de eu passar a bola pro Lineker aqui, que ele vai falar sobre alguns outros assuntos também, que é o seguinte, cara, a gente tá vivendo um momento no Vasco hoje que era um momento de expectativa altíssima por um time forte, um time competitivo, um time intenso, um time que ia chegar pelo menos para brigar em meio de tabela nesse Campeonato Brasileiro, porque isso foi prometido ao torcedor, e eu me incluo nesse ramo de torcedor, eu me incluo com alguém que comprou, né, essa ideia de que o Vasco estaria hoje vivendo um momento diferente do que está vivendo. Lá atrás, quando acabou o Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado, Luiz Melo e Paulo Brax, os dois, quem se lembra, eu transmiti essa coletiva ao vivo aqui no canal para vocês, os dois deram ali diretrizes para o torcedor que o Vasco ia mudar muito. E eu lembro como se fosse hoje o senhor Luiz Melo, que hoje é o CEO da Vasco SAF, falando que os níveis de contratações, né, o nível dos atletas que o Vasco traria seria completamente diferente do nível dos atletas que o Vasco tinha ano passado, quando o clube ainda era associativo. E hoje, o que a gente está vendo aí nas últimas contratações que o Vasco fez, Juan Cruz, Carabajal, esses dois do Santos, Matheus Cocão do Náutico, mas quem aqui? Vamos lá, Paulo Henrique, lateral direito, que chegou do Atlético Mineiro, Maicon, agora zagueiro, que chegou do Santos, Serginho, jogador que chegou lá do leste europeu, são todos jogadores, primeiro, que não serviam para os clubes que eles estavam, porque ou foram dispensados, ou porque chegaram emprestados ao Vasco, e são todos jogadores que, na minha sincera opinião, eles poderiam ter sido contratados pelo clube associativo sem problema nenhum. São contratações fáceis, jogadores que são refugos, jogadores que não prestavam para os clubes que eles estavam. Então, para mim, o que aconteceu ano passado foram bravatas. Estão se concretizando agora. Eu fui enganado, você foi enganado? Espero que não. Espero que agora, daqui a uma semana, daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, o Paulo Brax anuncie um jogador do nível, ou alguns jogadores do nível que a gente espera. No mínimo, jogadores do nível do Gary Medel para cima, tá? Para cima. Faz contrate um jogador do nível do Lanzini, de um Alan, de um Felipe Coutinho, jogadores que vão trazer qualidade técnica, qualidade tática, que vão elevar o patamar do nível do elenco vascaíno, porque até agora a gente não tá vendo isso. A gente até agora viu 110 milhões sendo gastos em jogadores duvidosos, em contratações questionáveis, em contratações que não entregaram dentro de campo o que a gente esperava. Então, apesar de eu ter sido favorável à SAF, eu vou cobrar, eu vou pressionar. Eu acho que 90% ou mais dos torcedores vascaínos viram na SAF, viram na 777 uma expectativa de mudança positiva dentro do clube. Mas, infelizmente, o Vasco foi colocado na mão de profissionais de gabarito duvidoso. Abel Braga nunca tinha feito o serviço que ele fez no Vasco hoje. Ele era treinador e é jogador de futebol. Ele nunca fez esse extra-campo que ele está fazendo agora. Está fazendo muito mal. Muito mal.
Abel Braga não só, o Paulo Brax também, um cara que passou pelo América Mineiro e foi escorraçado do América Mineiro, passou no Internacional de Porto Alegre e ninguém no Internacional quer ver o Paulo Brax pintado de ouro, de diamante dentro do clube. Então foi colocado o futebol do Vasco na mão de pessoas ruins, fracas, com gabarito, de pouca experiência. E para botar no topo desse bolo aqui, o Luiz Melo, cara, um cara que está no Vasco há 4 anos, um cara que está no Vasco que participou de um rebaixamento, uma continuação do Vasco numa Série B, participou da demissão do Germancano, falou que o Germancano não era um jogador que o Vasco deveria pagar um salário alto, e tá aí, cara. E as decisões de pessoas que continuam no Vasco com poder de decisão dentro do clube e nada é feito. Então, realmente, eu fico muito preocupado. Eu trago aqui os meus questionamentos, trago aqui a minha cobrança e pressiono para que essas pessoas que estão dentro do Vasco hoje não continuem dentro do Vasco, porque infelizmente, a longo prazo, as pessoas só vão causar mais danos, só vão causar mais prejuízos e só vão afastar cada vez mais o torcedor do Vasco aí do nosso clube. Então, fico muito, muito preocupado, torço muito que as contratações que cheguem aí nos próximos dias possam aí condizer com o que foi dito ano passado, com o que foi dito pelo Paulo Brax há um mês atrás, que traria reforço de peso, né? E a gente fica nessa expectativa aí, mais cobrando. Como eu falei, fui favorável à SAF, como a grande maioria dos vascaínos foi. E agora eu tô aqui dando a cara a tapa para cobrar, para poder exigir coisas melhores dentro do nosso clube. Mas o vídeo não acabou, vou deixar agora o Lineker aqui dar o depoimento dele. Peço mais uma vez para você deixar o like no vídeo, se inscrever lá embaixo no canal se você não está inscrito ainda e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de vascaínos que você puder. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Vai lá, Lineker, tamo junto, parceiro. Abraço. Salve, família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco, para trazer para você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar aí sobre os reforços que foram apresentados. Vale destacar que Medel, o volante que chega com 35 anos de idade do Bolonha, da Itália, ainda não foi anunciado oficialmente, porque seu contrato vai até o dia 30 de junho com a equipe italiana. Então, posteriormente, aí ao final do contrato deve ser anunciado oficialmente. Deve estar chegando no Brasil aí, e na entrada da janela de transferência, na abertura, dia 3 de julho. Então, antes de tudo, deixa o joinha para dar aquela moral e, claro, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Falando aí sobre Maicon, que foi apresentado ontem no Vasco, um zagueiro que joga pela direita, um jogador que pode agregar sim, já que temos aí Miranda, Lincoln, jogadores muito jovens, Zé Vitor aí no banco de reservas. O Maicon, com uma certa idade, uma certa experiência, passou pelo futebol europeu, pode agregar sim, psicologicamente, principalmente para o elenco que é muito jovem. Talvez desportivamente, em campo, não seja o ideal, mas acredito que é um jogador que pode estar dando suporte aos mais jovens, pode ajudar o Capasso a recuperar o bom futebol na Argentina, no ano passado, e agregar bastante nesse sentido. Espero que o Maicon seja aquele Maicon lá do São Paulo, que jogou muita bola e foi para o Galatasaray. Eu acredito muito que o Vasco vai ter aí em campo um benefício psicológico e talvez desportivo do atleta. Claro, não é o ideal. Estávamos esperando jogadores de alto nível, como o Lianco, que se reapresentou lá no Southampton para a pré-temporada. Falando agora um pouquinho sobre Gary Medel. O Medel tem também as mesmas características do zagueiro Maicon, um jogador experiente, numa lacuna do elenco, vai entrar ali talvez como volante, e se tem um local do campo principalmente que é das maiores carências do elenco cruz-maltino. E claro, vale lembrar, depois da saída do meio-campo Nenê, não falando que o Nenê estava arrebentando com a bola nos pés, mas a gente perdeu para perceber que quando o Nenê saiu, foi para o Juventude. Jogadores como o Andrei, jogadores até mesmo como Pedro Raul, Peck, tiveram uma queda de rendimento absurda. Um fator psicológico vem atrapalhando alguns jogadores no elenco cruz-maltino, e acredito que Maicon e Gary Medel seja importante para esse setor, o setor psicológico, o lado psicológico desse elenco que ainda está sem comando, sem treinador, e provavelmente o William Batista comandará o Vasco no clássico contra o Botafogo no próximo domingo no Engenhão. Está preparado o técnico William Batista, de 30 anos? Deixe ali nos comentários a sua opinião e, claro, quero saber também a respeito de reforços.
Se você fosse para trazer um camisa 10, você traria Lanzini ou Rodrigo Salazar? Ou também tem a opção, traria os dois? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Forte abraço, saudações vascaínas. Em breve a gente volta aqui no canal Mário Coelho Vasco e no canal Os Vascaínos para deixar você sempre muito bem informado.